Muito bem, pessoal, hoje é dia de falar de Passat aqui na garagem, como vocês sabem, uma das minhas paixões automotivas, mas esse, meus amigos, é um TS76, muito difícil encontrar um exemplar desse do primeiro ano nesse estado, então vamos conferir. Saudações, pessoal! Muito bem, um Passat TS76. A gente falou de TS76 aqui, mas é um exemplar branco, até vou colocar essa matéria no final dessa aqui como indicada, que é um exemplar turbinado, preparado, injeção programável, uma outra ideia, né? Há um tempo eu procurava justamente um original, porque o Passat, como vocês sabem, além da minha história familiar, né, meu pai teve alguns Passats, é um carro que eu particularmente gosto muito por conta do estilo, a importância histórica aqui no Brasil, lá fora também, mas no nosso mercado o Passat foi um divisor de águas, né? A Volkswagen só vendia, aliás no mundo inteiro até 74, eles só vendiam carros com motor boxer refrigerados a ar e era um grande trunfo da Volkswagen em relação à concorrência, não esquentava, não fervia na subida de serra, não acontecia nada disso. E o mais interessante foi que em 74, quando eles lançaram o Passat aqui, justamente chegou num ponto meio curioso, porque falou, pô, a Volkswagen vendeu o carro, eu falo isso toda a matéria, mas né? A Volkswagen falou mal da Ford, todo mundo vendendo carro com motor a água e agora traz um carro assim, será que é confiável? Então o departamento de marketing da Volkswagen teve um trabalhinho para poder convencer o consumidor e o mercado também, o carro mesmo, né, o produto, convencer de que o Passat era um carro que tinha confiabilidade mecânica e logicamente acabou caindo no gosto do brasileiro, tanto que quando ele se aposentou, todo mundo sentiu falta instantaneamente. Mas, logicamente, vocês viram que lembra que a gente gravou uma matéria com o Passat L de um único dono, o avô, né, do proprietário atual, muito legal, que ele é um laranja, aquele carro incrível também, muito interessante por ser o primeiro L 7475. E esse aqui, o primeiro ano do TS, uma versão esportiva que chegou ao mercado em 1976. O TS de Touring Sport, ele teve uma importância grande para a Volkswagen, porque ele colocou o carro num segmento bastante próprio. E dessa forma, tanto com o seu estilo europeu, como quando a gente comenta sobre a questão da dinâmica de direção, motor exclusivo dessa versão também naquele momento, depois saiu o LSE, né, 4 portas, que também trazia esse conjunto, mas o TS ele surpreendeu a imprensa especializada, você lê TS de época, você vê como que os caras pegaram o TS e falaram, cara, um carro que surpreende muito, você pega um trajeto com curvas, com uma dinâmica um pouco mais fechada, ele inclusive dava muito trabalho para os esportivos de então, 6 cilindros, V8. Essa questão do TS é sensacional. Fora preparação e outras coisas que o pessoal fazia também na época nesses carros e começou a se desenvolver uma indústria própria de preparação também para esses motores Volkswagen a água. É bem legal. Esse é um capítulo próprio. A gente já falou de um TS customizado aqui, um preto, e aquele carro também tem uma história legal por toda a customização interna que foi feita e tudo mais. Esse primeiro Passat, depois de 78, né, no salão foi apresentado o facelift, basicamente era o mesmo carro com diferenças, né? A vida toda o Passat foi basicamente o mesmo carro. Mas, como eu já falei em outras matérias, o facelift ele acaba dando uma renovada no carro naquele momento histórico. Isso é interessante para todos os carros, para todas as versões de maneira geral. E o TS, então, Touring Sport, essa primeira versão, um carro que chamou muita atenção na época, como eu falei há pouco, e trazia alguns destaques bem interessantes. Primeiro externamente, e depois a gente vai ver aqui no cofre do motor. Bom, primeiramente, esteticamente falando, a frente com 4 faróis. Isso aqui era um negócio legal, porque apesar de ter 2 faróis a mais do que o L ou o LS, isso visualmente dava um efeito fantástico. Imagina na estrada na época o cara estivesse andando e visse, cara, esse carro com 4 faróis atrás, cara, é um Passat TS. Muita gente instalava até nos L e LS 4 faróis para ficar parecido esteticamente, mas sem dúvida esse diferencial do TS eu acho um dos mais legais, né? De longe você já identificava a versão esportiva do Passat, eu acho uma das primeiras coisas que chama atenção nesse carro logo de cara. Vale destacar também que na dianteira o proprietário colocou faróis auxiliares que combinam, né, com a ideia, era um acessório usado também na época. Esse para-choque fino com o pisca aqui na lateral tem um charme muito próprio, particularmente gosto bastante. E duas coisas legais agora que vale salientar. A primeira delas é a cor. Essas tonalidades da década de 70 você encontra tonalidades bem próprias. Esse carro tinha uma versão que era um vermelho também, tinha uma propaganda de segurança no trânsito
eles falavam, como ultrapassar na faixa contínua e tal, eles usavam exatamente um Passat TS vermelho. Eu lembro dessa propaganda, ter visto esse comercial da época e tal. Se procurar no YouTube é fácil de achar. E a característica que é exclusiva do 76, porque é o primeiro ano do TS, é essa faixa preta que vai percorrendo toda a lateral e sobe ali na parte traseira com o detalhe do TS. Ou seja, essa característica dessa faixa que 77 já mudou, é muito legal. Acho uma das características mais interessantes dessa primeira versão. Outra coisa legal, rodas de 13 polegadas. Essas rodas, apesar de parecerem, ela tem o mesmo desenho das outras versões, porém essas rodas são um pouco mais largas. É um negócio interessante que entra nessa tecnicidade que a gente gosta, né? Mais motor, rodas um pouco mais largas, essas otimizações de versões esportivas chamam atenção por conta disso. E fechando aqui a traseira, o detalhe das lanternas, as lanternas Ruby, que são muito bonitas também, particularmente eu gosto, e fecham, né, a ideia. E esse aqui ainda é um Passat com o porta-mala aqui atrás, né, não é aquele, a gente andou em um, inclusive, que veio na sequência, que tem três portas, né, que abre toda essa parte traseira, mas com o tempo apresentou alguns barulhos, né, andando no nosso asfalto aqui. Isso é uma coisa que esse carro, por exemplo, não apresenta, os testes passados dessa época não tem. E, logicamente, falando agora da parte interna, uma coisa que chamou atenção nesse carro foi o estado geral. Dá uma olhada nesse acabamento de porta, que interessante, né? A padronagem, o estilo, não é um acabamento de outro mundo, mas é legal, né? O detalhe aqui no banco baixo, o acabamento interno, hoje em dia poderiam pôr Alcântara até, né? Enfim, a gente vê, é um tecido parecido, mas é um veludo aqui, enfim, bacana também. E o que é legal, né, justamente, é essa questão de você ter um carro esportivo com características próprias, como eu apresentei, né? Todas as características externas e internamente também trazer alguns diferenciais. O primeiro de tudo é esse volante, cara, esse volante de 3 raios, eu acho um dos mais belos da indústria automobilística. E a década de 70 tem vários volantes de 3 raios que eram inspirados até no automobilismo, carros de corrida e tal, tinha essa ideia geral. E eu acho, além da pegada excelente, ele tem um aro fino, é um volante que tem um desenho muito bonito, né, muito harmônico. Esse acabamento aqui que imita madeira, mas é um diferencial também, o LS trazia. E o painel do TS, ó. Esse painel é muito legal porque, como um carro originalmente europeu, né, ele traz esse painel, eu acho sensacional, cara, me lembra muito a infância. E também é um painel que lembra muito Mercedes da época e outras marcas, né? 190 por hora, contagiros no centro, as luzes de espia, também outra coisa legal. E aqui o detalhe do painel com o console, outro diferencial do TS. Ó, aqui relógio, pressão de óleo e o voltímetro. O voltímetro eu acho uma coisa muito importante para carro antigo, vale ressaltar. Fechando aqui, transmissão de 4 velocidades. Mas olha que bacana, até calha de chuva, tal, essas coisas o pessoal usava muito na época. Cinzeiro também, muito usado. Enfim, muito legal. Vamos falar de mecânica e depois dar uma voltinha. E chegando ao cofre do motor, encontramos uma das coisas mais elogiadas pela imprensa especializada da época, que era esse motor de 1,6 litro, lembrando que as outras versões usavam 1.5, esse era o único 1.6, e daí o LSE também, a versão de luxo, 1.6 também, mas era esse motor de 1,6 litro com carburador de corpo duplo da Solex, o carburador alemão, bacana, hein? Esse aqui é um deles. Sabe aqueles carros que você não encontra, enfim, por conta de serem mais raros, terem sumido realmente do mercado. Basicamente esse é o TS76. Como eu falei, né, na apresentação, a gente gravou com um, só que estava com turbo, tal, enfim, era um projeto, né, uma ideia diferente, mas o original estava buscando há um tempinho já.
que é bacana, na verdade, é o contexto no qual esse carro foi produzido, né? Eu falei da década de 70, da ideia de desempenho, e quando a gente compara o TS com outros carros da época, a gente vê que o TS é um carro legal, porque ele realmente é um carro que tem um espírito esportivo. Ele é diferente, por exemplo, de um Chevette GP, ou você pega, por exemplo, Corcel GT. São carros interessantes, sem dúvida, mas eram carros que eram esportivados, eles não eram um carro com desempenho esportivo, mecânica idêntica às outras versões, enfim. O TS não, ele trazia esse diferencial de ser um carro com uma mecânica específica da versão. Como eu falei, o LSE depois também usava esse mesmo motor, mas era uma versão mais de luxo. Mas em comparação ao L e LS, cara, eu acho que isso é uma das coisas mais legais do TS, e que talvez tenha sido um dos grandes diferenciais. E não só isso, uma das coisas mais apaixonantes quando a gente fala de Passat e da história do Passat, para entender o contexto brasileiro da época, você fala, cara, o TS realmente é um carro muito legal. E é engraçado, eu tava até comentando com o proprietário que ele tem um Fusca também. Você imagina a diferença, que é uma diferença real, entre qualquer Boxer, Volkswagen Boxer refrigerado a ar, para um Passat. Ou seja, foi um choque no mercado que a Volkswagen causou nos seus clientes. Primeiro, porque eu já citei, o pessoal, será que é confiável, tal? A Volkswagen sempre falou mal disso, tal. E depois, quando o cara dirigia, falava, cara, realmente é uma outra história, né? A gente gosta, logicamente, dos Boxer a ar, mas eles são carros que têm uma dirigibilidade bem própria. É bem diferente, cara, são mundos diferentes. Isso que é, talvez, uma das coisas mais legais para falar do Passat TS. O conjunto do carro é bem interessante, né? Equilíbrio de suspensão, a gente nota esse motor com carburador de corpo duplo, né? O Solex alemão. Essas coisas faziam diferença na dirigibilidade, e por isso, com esse motor elástico e tudo mais, essa questão aqui que a gente tem da vacuômetro, voltímetro, aqui pressão de óleo, né? Ele te passava essas informações, né, que o esportivo deve ter. Aliás, todo carro deveria ter, na verdade. E isso fez do Passat TS um verdadeiro ícone. Quando a gente estava gravando, umas 3 pessoas passaram e falaram, pô, TS, eu tive um LS76, sabe assim? São carros que eles causam esse efeito nostálgico nas pessoas, e cara, isso é uma das coisas mais legais. Para mim também, no caso do meu trabalho, a nostalgia, trabalhamos com nostalgia, e é fantástico, né, você poder contar essas histórias, e mais do que isso, ou além disso, dirigir esses carros, ter essa experiência, cara. E eu procuro passar para vocês justamente isso, a experiência de dirigir esses carros. É incrível, cara, esse volante tem um diâmetro grande, mas tem uma pegada excelente. E esses bancos com mola, outra questão bacana, cara, banco com mola. O banco com mola, ele... Agora a gente tá num local mais liso, mais plano. Você anda num banco com mola, num piso mais regular, você fica meio pulando no banco. Mas a altura é interessante, né? Mas a sensação é muito curiosa também. Enfim, cara, e esse carro também, eu vi aqui no painel, que a galera acabei não comentando, ele tem um ar-condicionado, que é uma coisa rara, né, de ter nos carros. E as pessoas também não compravam com ar-condicionado porque iam pagar mais caro, enfim, uma série de coisas. Mas sensacional, que carro legal, meus amigos. E o som desse motor 1.6, ele é um som bastante próprio. É um som que você ouve e você fala, cara, Passat, aquele cheiro, o cheiro do estofamento. Outra coisa bem bacana também
é o cheiro, esse cheiro de gasolina que fica. Meu, fantástico, meus amigos. Dá mais uma voltinha, claro, nesse feriado do Corpus Christi. Fantástico, cara. Eu tenho que comprar um Passat, não vai ter jeito. Grande abraço. Nos falamos. Até mais. Cara, sensacional.